Pessoal, então peguem um livro aí de vocês na página 28, tá? A gente vai falar sobre as manifestações da arte no Brasil, né? Nessa parte introdutória aí, fala o que a gente vai ver aí no livro, né? Aqui no Brasil, os artistas eles sempre procuravam uma maneira de se manifestar. E essa manifestação, às vezes, eles faziam o que eles viam, né? O que eles pensavam, o que eles imaginavam, às vezes algum protesto, né? Então tudo isso eles faziam, eles queriam um meio de manifestar o que eles queriam, o que eles sentiam, né? Aí onde é que acontecia essas manifestações? Essas manifestações, elas aconteciam ao ar livre, né? Às vezes pintando em parede, em museu, às vezes em teatros, né? Seja lá onde que for, eles faziam essas manifestações. Essas manifestações artísticas, elas fazem parte da cultura, né, de cada povo. Por exemplo, aqui no Brasil, aqui a gente teve muita influência de quem? De diversos povos diferentes, né, de culturas diferentes, né, como os indígenas, os africanos, né, teve também diferente cultura vindo da Europa e da Ásia também. Cada um desses povos, né, buscava então representar a produção da arte brasileira. Então, nesse capítulo, a gente vai conhecer um pouco sobre essas manifestações artísticas, né? E a arte que está na rua, né? Produzida muitas vezes por artistas que eles não são conhecidos, artistas anônimos, né? Que fazem a pintura lá, o povo conhece e tudo mais, mas a gente não sabe quem que foi a pessoa que desenvolveu aquela manifestação lá, aquele desenho ou pintura, né? A maioria das vezes, igual eu falei, dessas manifestações acontecem em museus, galerias, em céu aberto, é o que a gente vai ver agora aí, ó. Então a gente vai passar a página aí. Primeiro vamos ver aí, ó, no livro aí de vocês, essa manifestação artística aí, ó, tá vendo? A gente pode analisar, né? Tem um prédio, né? E tem essa pintura, tá vendo? Esse artista aí, ó, ele está fazendo essa pintura nesse prédio. Na verdade, a gente pode ver aí que tem mais de um artista fazendo essa pintura. Alegria de Binho Ribeiro, grafite elaborado na Praça Paulo Kobayashi, em São Paulo. Ok. Tá, então a gente vai abrir aí na página 29, vai falar sobre arte nas ruas, né? Então a arte é representada por murais e grandes pinturas realizadas nas praças e por artistas que iam de cidade em cidade. Vou colocar aqui na página aqui primeiro, aqui para vocês acompanharem, né? Iam de cidade em cidade fazendo essas apresentações musicais. Então aí do lado aí a gente pode ver umas pessoas dançando hip hop, né, numa avenida em Campinas, São Paulo. Atualmente os artistas continuam nas grandes cidades produzindo sua arte, que é chamada de arte de rua, ou existe esse nome aí também, quando vocês verem esse nome, street art, tá? Então tá bem aí, ó, street art, né, essa que seria, né, a arte de rua, tá? A gente tem esse nome. Então essa expressão seria uma manifestação artística que acontece em público, né? Não vai estar em museus nem nada, vai estar ao ar livre, né? E na verdade, são manifestações de caráter institucional ou empresarial. Alguma empresa às vezes contrata para fazer esse tipo de trabalho, né? Mas a gente pode ver um monte de apresentações artísticas também e manifestações artísticas. A arte de rua não necessariamente precisa de tempo, nem de espaço, nem de movimento, ele pode acontecer em qualquer momento, né? Ela precisa somente da rua, né, para acontecer essa manifestação. Por possuir um caráter dinâmico, efêmero, ela é geralmente registrada por fotografia ou por vídeo, né? E depois é espalhado por todo mundo, né? A gente vê muitos vídeos aí no YouTube, onde que acontece também um pouco dessas manifestações. Agora a gente vai ver aí, ó, algumas artes, né, alguns exemplos de artes, né, que a gente pode ver na rua. A primeira que a gente vai ver aí, ó, é o grafite. O que seria o grafite? É a pintura que consiste em desenhos estilizados e em escritas, geralmente feita com tinta spray, né, na parede de prédio, edifício, túnel, né,
e existe muita técnica para fazer esse grafite, né? Os trabalhos em 3D chamam mais atenção, por quê? Porque ele é mais realista, né? Então, esse trabalho mais realista é um trabalho 3D, é mais difícil, mas o trabalho fica mais bonito. Existe um outro também, que é o stencil. O stencil, gente, ele na verdade é uma técnica parecida com o grafite, só porque o que acontece? Ele pega tipo uma folha vazada. O que é um molde vazado? Seria um papel, né? Um papel recortado. Aí tem um buraco aí que é o desenho. Por exemplo, pega o papel, recortou lá, tem a flor, né? Tipo assim. Eles pegam uma folha aqui, ó, tá vendo? Aqui eu fiz o recorte de um coração. Aí eles vêm, né, colocam lá na parede, né, e joga a tinta spray, tá? Então essa técnica aqui, ó, ela é chamada de stencil. Continuando aí no livro, tá? Aí tem o próximo aí, ó, que é poemas. Então poemas também são manifestações literárias, então na verdade vai ser o quê? Vai ser um texto, né, um poema, que eles vão estar colocando aí na parede. Aqui a gente pode ver, ó, quando eu vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse do dentro de um diamante. O meu olho ganhasse 1000 faces num só instante. Basta um instante, você tem amor bastante, né? Então aqui, ó, a gente vê um poema, né, que foi pintado, desenhado, né, escrito aí em um mural, né? Então também é uma manifestação artística, a gente vai chamar de manifestação literária. Esse poema é de Paulo Leminski, em um muro do Largo da Origem, em Curitiba, Paraná, que ele está aí presente. O próximo, né? Também uma manifestação que a gente pode ver, né? É colagem. Colagem já diz, né? Vai colar, né? Então, é também denominada sticker art, arte em adesivo, né? É como se a gente pegasse aqui em certo local e colocasse um monte de adesivo e fazia aí essa manifestação artística também, né? O próximo aí, a gente tem cartazes, né? São uma prática de intervenção urbana muito antiga e bastante comum, também chamada de cartazes lambi-lambi, né? Devido ao fato de serem fixadas com cola pela cidade. Então, passava a cola, pregava o cartaz, né? E às vezes em poste, muita gente usa hoje em dia também, às vezes está procurando alguém, procura-se tal pessoa, tal animal, tal, né? Faz essa colagem aí. Na verdade, são feitos manualmente ou impressas. Impressa e faz lá essa colagem, né? E algumas aí, manifestações, né? Nesse caso aí tá aí, ó, fora todos eles, né? Às vezes a gente via muito antes do novo presidente, era aquele antigo presidente, era fora Temer, né? Que o povo falava. Então, continuando. Bom, outra manifestação aí que a gente tem artística, né, são as estátuas vivas. A gente vê muito aqui em Anápolis, às vezes em sinaleiro, né, tem aquela pessoa que fica lá parada, né, sem se mexer por algum tempo e depois acaba pegando um dinheirinho, né? Isso aí, na verdade, são artistas trajando vestimentas que simulam uma estátua, são encontradas nas grandes cidades do país como forma de entretenimento. As estátuas vivas realizam um importante trabalho com o corpo, pois permanecem estátuas durante longos períodos fazendo pequenos movimentos. Geralmente são pintados e caracterizados de algum personagem, né, que eles fazem aí essa manifestação, né? A maioria faz para ganhar dinheiro mesmo, fica com aquela pintura toda no corpo, né? Por isso que a gente também tem que valorizar essa manifestação. As apresentações aí agora aí na página 31. Essas apresentações, né, ela tem formas de expressão artística, né, de caráter musical, teatral, né, ou dança, né? Essas apresentações podem acontecer apenas com um artista ou em grupos. Então, eles ficam lá no meio de uma praça. Isso aí a gente vê muito em Goiânia, né? Aqui quase eu nunca vi alguém, né, cantando, tocando música. Em filmes a gente vê bastante, mas aí, em geral, né, eles fazem aí essas apresentações. Tem o próximo aí, que é instalações. O que seriam essas instalações, né? Deixa eu colocar aqui. Elas são muito variadas em forma e nos materiais utilizados. O intuito é provocar uma mudança no cenário. O artista pode, por exemplo, instalar um varal de roupas
entre um edifício e outro, ou mesmo cobrir o tronco de árvores de uma praça com tramas ou tricô ou crochê, tá? Então aí manifestação também, só porque são as instalações. Aí tem uma árvore decorada com crochê em Jijocá de Jericoacoara, no Ceará, de 2016. As manifestações artistas presentes na rua permitem o encontro com a arte sem que você tenha de ir a um museu ou a uma galeria, né? Porque às vezes a gente não tem muita oportunidade de ir no museu, numa galeria, né, para ver essas manifestações artísticas, né? Então, o artista leva para a rua essas manifestações. É importante analisar o crescimento da arte urbana como valor cultural das populações que vivem nos centros urbanos e necessitam mostrar o seu trabalho aí para a população. Tá, aqui tem uma entreação. Nessa entreação, essa manifestação era para fazer, né, e colocar em algum lugar da escola, né? Então, a gente não vai estar fazendo ela. Aí a gente tem essa parada obrigatória. Para essa parada obrigatória, essa número 1, 2, 3, a gente vai fazer ela por meio de sondagem. Então, eu vou estar digitando ela na sondagem e depois vocês vão entrar na sondagem e responder. Se quiser responder no livro, aí depois eu vou passar a sondagem, vai ser sobre essas questões aí, ó, tá? Então, quando vocês forem responder lá, ó, tá aí a primeira, né? Falou sobre street art ou arte de rua. Eu falei agorinha, né? Sobre essas manifestações, né? Então, tem a pergunta sobre os 3, a segunda e a terceira é mais resposta pessoal. Vocês vão responder na sondagem, porque vai estar valendo a nota de arte, tá? Aí agora a gente vai aí na página 33 continuar aí sobre a questão da arte, só porque a gente vai ver a arte mais de início aí sobre os povos africanos, como é que era a arte aí dos povos africanos, né? Então aí, ó, a arte africana, ela chegou no Brasil por meio de africanos que vieram escravizados, né? Na colonização portuguesa. Na verdade, a gente tem uma grande influência desses povos porque eles vieram para cá como escravos, né? Para trabalhar aqui. Então, foi nesse período, né, que os elementos da arte dos povos africanos se misturou com o uso da cultura indígena, né? E da cultura portuguesa. Então, aí teve toda essa mistura aí que formou a arte aqui que a gente tem também no Brasil. Essa mistura gerou componentes artísticos de uma arte que chamamos de arte afro-brasileira. Então, essa arte afro-brasileira, por quê? Porque tem essa influência, né, dos africanos, né, na nossa cultura brasileira. Aí, o que a gente pode ver aí, ó, na imagem, ó, que a gente vai falar sobre a dança e a música, muito importante, né? E vai ter aí nas questões falando aqui sobre ela, né? As culturas ancestrais africanas, a dança e a música estão diretamente associadas, né? Na verdade, para os africanos, né? A música é para dançar. Para eles é assim, a música foi feita para dançar. Tocar música tem que dançar. Então essa é possivelmente uma das razões pelas quais a música africana apresenta um desenvolvimento em uma vasta exploração dos ritmos extremamente ricos, né? Utilizando de forma abrangente os instrumentos de percussão. Então, eles usam aqueles tambor, né, para transmitir a música e ao mesmo tempo dançar. Às vezes tinha aquelas rodas de música, né, que eles tocavam as músicas e ficavam dançando, né? As danças africanas, cada parte do corpo movimenta-se com um ritmo diferente. Os pés tinham que sempre estar, né, no chão, né? Os pés seguem a base musical, acompanhados pelos braços, que equilibram-se o balanço dos pés. Nessa sintonia de movimento, o corpo dançarino pode ser comparado com o de uma orquestra tocando. Então, nas danças africanas, o contato contínuo dos pés descalços sobre o solo é fundamental nas danças ocidentais. Então, para eles tinham que dançar, não era porque tem aquelas danças que fica na ponta do pé, né? Nesse caso aí, são danças um pouco diferentes, né? Deles não, eles tinham que estar descalço, pé no chão e fazendo toda essa dança, que é o contrário dessas danças ocidentais, né? Cuja performance é feita sobre a ponta dos pés, muitas das vezes, né? Ou às vezes jogava para cima, né? O artista e o balé, né? O clássico, a gente tem disso. Para eles não, para eles
A dança é música, descalço, né, com os pés tudo no chão, sem ficar levantando o pé. Essas danças em que a coletividade é caracterizada, marcantes, são chamadas de danças tribais. Então a gente tem essas danças aí, que seria mais dança coletiva, né, que era, se você for ver aqui as danças, não vai dançar um só, são várias pessoas fazendo aí essa dança, ok? Aqui, continuando, tem essa parada obrigatória, vocês vão estar fazendo também na sondagem, tá? Pode responder aí, depois você só digita lá na sondagem, porque não vai ser de marcar X, vai ser de responder. Então, responde primeiro no livro, fica mais fácil, para depois você só passar lá para a sondagem. Aí, continuando falando sobre os africanos, vem falando aí a influência da África na música brasileira. Então, a gente viu que teve influência na dança, mas também teve influência na música, né? Muitas das músicas foram, muitos gêneros musicais brasileiros foram justamente copiados, não, foram influenciados dessa dança, pela essa música africana, né? Por exemplo, o samba, né, que a gente conhece bastante, né, o samba, mas tem uns que a gente não conhece tanto, né, por não ser da nossa cultura, aqui de Goiás, né, que é o ritmo do maxixe, tem do choro, bossa nova, né, também são estilos que teve a influência aí dos africanos. Além da contribuição rítmica trazida pelos africanos para o Brasil, também chegaram ao país instrumentos musicais que influenciados pelos africanos, né? Isso aí a gente conhece bastante, que é o berimbau, né? O berimbau, lembra o quê? É aquele instrumento que os capoeiristas usam, né? Então eles fazem aquela roda, aí tem a pessoa que toca, né, o berimbau, né? E os outros ficam lá, né, batendo palma e dançando e fazendo aí os passos de capoeira. Então, capoeira nasceu no Brasil, por isso é chamada de dança afro-brasileira, diferentemente da capoeira de Angola, proveniente desse país africano. Ela trata-se de uma dança e não uma luta. Muita gente pensa que é uma luta, mas não é uma dança. E a capoeira surgiu a partir de outras danças africanas. Mas a ela foram acrescentados todos os elementos musicais a fim de auxiliar os africanos escravizados a defenderem-se em caso de ataque. Então, a gente pode ver que às vezes eles chutam, né, dá aqueles mortais, tudo. Na verdade é uma dança, mas quando era naquela época, eles faziam esses movimentos para se defender também. Continuando, só aqui embaixo aqui a gente vê aqui, ó, é um desses exemplos, ó, dessa dança, né, de capoeira. Aí, gente, depois vocês dão uma lida em todo o texto, né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as expressões visuais na arte dos povos africanos. A gente vai ver aí a pintura, escultura. Então, na página 35, a pintura africana é composta por motivos muito variados, abrangendo formas geométricas, figuras humanas, animais. Aí na imagem a gente pode ver, né? Aqui nessa primeira aí mostra muito figuras aí em formas geométricas, né? A gente pode analisar várias formas geométricas nesse primeiro. A pintura também é empregada na decoração de paredes, das habitações e no acabamento de objetos decorativos. Então, às vezes em algum vaso, um tapete, né? Igual do outro lado aí a gente tem um tecido, né? No caso, são pinturas africanas. A escultura. Aqui a gente tem exemplo aí de escultura, né? Escultura é a manifestação mais utilizada pelos artistas africanos. Geralmente são feitas em madeira ou marfim e o tema das representações é a figura humana mesmo, tá? Os animais das savanas também são representados por essa escultura africana. Aqui novamente tem um entra em ação. A gente vai ficar como eu vou estar avaliando vocês na sondagem, vocês vão fazer para mim só as paradas obrigatórias, tá? E eu vou estar colocando lá na sondagem. E por último aí nessa parte aí sobre a influência africana, né? Aí na próxima página, a influência
da África na arte de pintores brasileiros, que está aí na página 36. Vários são os artistas brasileiros, pintores ou escultores que utilizam em seus trabalhos esses movimentos vindos lá da cultura africana. A temática está representada por meio de imagens da figura humana, das formas geométricas, igual a gente pode estar vendo aí ao lado, das cores e dos costumes, como a musicalidade e a dança. Essa manifestação artística ganhou seu devido reconhecimento e foi valorizada somente no início do século XX, a partir do movimento modernista, tá? Então, a influência aí dos africanos na nossa cultura, na nossa arte, a gente pode ver aí até hoje. Tá, então aqui também tem um passo a passo, pra gente, aí depois vocês dão uma lida nele. Novamente, essa parada obrigatória, né? Vocês podem responder ela no livro, mas eu vou colocar ela na sondagem para vocês estarem aí respondendo. E para finalizar, a gente também vai falar, a gente viu sobre a arte africana, a gente vai falar um pouquinho dessa arte dos povos indígenas, que vai estar aí, ó, na página 38. Então aí, ó, só da gente ver essa imagem desse índio aí, a gente já pode ver algumas coisas, né, artísticas nele, né? Tanto esse material que ele está usando no cabelo, como uma pintura no rosto, esse colar, né? Tudo aí são artes dos povos indígenas. Então, no Brasil, existe atualmente, né, cerca de 300 etnias indígenas. Cada um tem seu costume, seu pajé, né? E eles seguem lá as suas culturas. Dessa forma, a cerâmica, a pintura corporal, a cestaria, a brumaria, são costumes tradicionais. Então, o que eles costumam fazer? Fazer arte, né? Pintar, produzir materiais, né? E esses materiais acabam vendendo também. A essa produção expressiva chamamos de arte indígena. Então, tudo relacionado a essa parte, né? A gente vai chamar de arte indígena. Vamos conhecer a produção da arte indígena brasileira. Então, a primeira que a gente vai ver é a cerâmica indígena, né? Essa cerâmica indígena era o que? Eles pegavam lá, em geral, eram as mulheres, né? Pegavam o barro, né? Esculpiam, né? Vasos, né? Seja lá o que for, recipientes, né? E depois, para ficar mais bonito, pintava, né? Então, a cerâmica indígena é produzida de forma manual, sem o uso da roda de oleiro. Então, eles mesmos, com as mãos, eles fazem aí essa arte na cerâmica. A cerâmica indígena, na arte da cerâmica, na expressão mais conhecida era a cerâmica marajoara. Essa expressão marajoara é por causa da ilha de Marajó, onde é que teve origem, né, essa cerâmica. E essa cerâmica, ela apresenta uma grande diversidade de formas e de padrões e decoração. Entre os motivos de decoração mais comuns encontrados tem os animais, né, que é a fauna amazônica, como serpente, macacos, figura humana também, além de motivos geométricos. Sempre os motivos geométricos a gente vê em manifestação, como a gente viu do africano, né? O processo de produção da cerâmica se dá primeiramente pela modelagem da peça com as mãos, né? Igual eu falei, ele era tudo manual. Depois de modelar essa peça, eles desenhavam, né? Faziam o que eles queriam fazer para dar aquele relevo. E depois fazia a pintura, né? Com vários pigmentos que eles tinham, né? Às vezes os pigmentos vinham da própria natureza. E invernizavam, queimavam, né? Queimavam na fogueira para secar, né? E não... Aí seca e firma, né? Não sai mais. E depois que secava, eles passavam lá o verniz, né? Invernizava, dando um aspecto à peça, um aspecto mais brilhoso, né? Luminoso, né? Por causa dessa técnica aí que usava, que era passar o verniz. São conhecidas cerca de 15 técnicas de acabamento das peças, o que representa um dos mais complexos e sofisticados estilos cerâmicos da América Latina. Então aqui a gente pode ver um exemplo aí de uma peça, né? Lá aí nesse estilo da
cerâmica marajoara, tá? Aí a gente pode ver também o formato, né, que ele usava, algumas formas geométricas. Aqui mais embaixo a gente pode ver aí, ó, uma urna, né, ali de casa. Aqui, na verdade, são urna funerária marajoara e cerâmica marajoara. Tá vendo? Se você for ver, ela é bem antiga. Às vezes não pensa que não é tão bonita, mas olha a época. É igual essa última, 400 a 800 anos depois de Cristo, né? Então, bem antiga. Entre a ação também, igual eu falei, aqui era até interessante a gente fazer, mas como a gente vai encerrar esse livro hoje para começar depois, semana que vem, com outro livro, então a gente não vai fazer esse trabalho, tá? Mas quem quiser, né, às vezes já tem em casa esse material, né, e quiser fazer, é muito interessante, né, construir essa cerâmica aí, ó. Vocês vão precisar de argila, né, argila compra em farmácia, não, em supermercado. Eu creio que em loja de decoração, sei lá, acha aí essas argilas. Aí faz aí do jeito que você quiser, aí tá fazendo tipo um vasinho, né? Aí espera secar e depois pode pintar, fica muito bonita. Se fosse na aula presencial a gente ia fazer, mas eu não vou cobrar de vocês esse material, mas quem quiser fazer é muito interessante, tá? A pintura corporal, então a gente falou aí sobre como que seria essa arte aí na questão da cerâmica, né? Agora a gente vai ver aí sobre a pintura no corpo dele, né? No corpo dos indígenas. Então, a pintura corporal é usada de acordo com o gênero e a idade da pessoa. Existem pinturas para homem, para mulher, para criança e para idosos. Não é a mesma pintura para todos. A finalidade da pintura corporal feita somente pelas mulheres, é indicar os grupos sociais ou funções de cada um lá nessa tribo, na aldeia. As tintas utilizadas são naturais, aí, ó, vem das plantas, ou de frutos, até de árvore, né? Por exemplo, o genipapo é o fruto mais utilizado para fazer esse tipo de tinta, dando um tom mais escuro à pele, tá? Então, eles usam para fazer essa pintura. Já o urucum é uma semente que dá tom vermelho, né? Os desenhos representam um momento ou um sentimento específico. Aqui a gente vai ver a cestaria indígena, ó. Aqui a gente já vê um cesto confeccionado por indígenas em 2015. Então, a cestaria indígena é utilizado, ou seja, tem uma função prática no dia a dia das aldeias. Os cestos são para uso doméstico e utilizados na manutenção e no transporte de alimentos. A produção dos cestos é mais praticada também por mulheres, né? Que desenvolve várias formas de traçados e diferentes formatos. A gente fez, se eu não me engano, no começo do ano, aquele paninho, ou foi no ano passado? Foi no ano passado. Aqui a gente vê também parecido, só porque aqui é um cesto, tá? A arte plumária, aqui, o que a gente vê aí na cabeça deles, né? Usando as plumas, né? Que seriam penas. As penas e plumas de aves são utilizadas na arte dos povos indígenas, nos colares, bracedeiras, brincos, pulseiras, cocares, né? E em algumas festividades, as plumas também são decoradas, coladas no corpo. Então, aqui a gente pode ver um índio aí do lado, né? Tal como a pintura corporal, a plumagem serve também para os indígenas identificar os grupos sociais. Então, de acordo com o grupo, tinha uma plumagem mais bonita, sofisticada, e outros não, né? Essa arte passa primeiramente pela caça, depois pelo tingimento, que é chamado de tapiragem, e por último pelo corte das partes desejadas, né? Que vai fazer a amarração. Alguns grupos só utilizam as plumagens em comemorações ou em funerais. Novamente aí, ó, a continuação da atividade também vai até às 6 e 7. E a gente encerra aí o livro, tá? Tem aí Interligando Saberes, depois se quiserem dar uma lida. Essa atividade parada complementar, eu não vou estar cobrando ela, porque vocês já vão ter 7 exercícios para fazer, tá vendo? Vai do 1 ao 7, que é a parada complementar.
Mas aqui, se você quiser aprofundar seu conhecimento com o que eu acabei de falar, tá? Todas as respostas estão no vídeo. Vocês podem estar respondendo aí no livro também, tá? Para fixar também, vocês podem também estar lendo o textinho e respondendo aí, ó, teste seu conhecimento para ver se você fixou ou não o conteúdo, tá? Que a gente tem até algumas perguntas aí, ó, a número 13 em diante, sobre 13 não, vai até a 13, né? 13, 12, ó, falando do índio aí, 11, ó, o 8 do grafite, né? Que a gente falou, o 9 dos cartazes, o 10, né? Sobre a dança, né? A dança africana, qual que era, né? Então, a gente acabou de falar, se você ouviu o vídeo certinho, dá para você responder tranquilamente, mas eu vou estar cobrando de vocês apenas a parada obrigatória, que vai aí, ó, até a número, até aqui, ó, até a número 7 aí da página 42, tá? Então aqui a gente encerra a nossa aula, eu vou estar postando aí a sondagem de arte, já vão estar sabendo que serão esses conteúdos. A sondagem vai ser para sexta-feira, ok? Então, tchau para vocês e até a próxima aula.